E aí, turma, vamos ver mais doenças causadas por vírus. Vamos lá? Muito bem, então eu coloquei ali o sarampo, a cachumba e a rubéola. Por que essas três doenças? Vamos anotar aqui, ó. Essas três doenças têm em comum uma vacina. E esta vacina, anotem ali, é a tríplice, a chamada tríplice viral. Então, anotou? A tríplice viral imuniza contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Fechou? Muito bem. O que é o sarampo, professor? O sarampo é uma doença em que aparecem vesículas eruptivas na pele. Sarampo também a pessoa tem manchas pela pele, a pessoa tem fotofobia, enfim, algumas características do sarampo. Mas o mais importante é que o sarampo é uma doença controlada. Por quê? Porque principalmente pelo programa de vacinação que nós encontramos no Brasil, poucas pessoas desenvolvem sarampo. Porém, nos últimos anos, pelo movimento anti-vacina, que cada vez mais aumenta por aí, algumas pessoas começam a desenvolver doenças que até então haviam sido erradicadas no Brasil por vacinação. Então já tivemos muitos casos de sarampo em estados do norte do país, principalmente, e isso está principalmente enraizado com essa cultura do movimento anti-vacina. Então, o sarampo próximo à cachumba. A cachumba é uma doença viral em que afeta principalmente as glândulas salivares. Não sei se você já teve isso, a minha geração era muito comum. Por que será? Porque poucos faziam vacina. Eu tenho em torno de 47 anos, então não é bom, né? 47 anos. Então significa que na minha época, enquanto criança, os pais não eram muito adeptos de vacinar os seus filhos. Preferiam que os filhos pegassem a doença para se imunizar. Porque sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é a mesma coisa que catapora, dificilmente a pessoa vai desenvolver mais de uma vez. A primeira vez que a pessoa tem a doença, já atinge um nível de imunização permanente, só que isso não vale para sempre, ok? Muito bem, então o sarampo, a cachumba e a rubéola. A rubéola lembra a palavra rubro, que significa vermelho. Também aparecem manchas pelo corpo, isso é muito importante. Além do mais, a rubéola é uma doença severa quando se fala em gestação. Gestantes que desenvolvem rubéola podem transmitir esse vírus através da placenta ao feto e causar severos danos, inclusive aborto. Tem que ficar ligado, hein? Mas não esqueça, tem vacina, tríplice viral. Essa tríplice viral, ela também é conhecida pela sigla MMR. Anotou? MMR. Mas professor, eu ouvi falar numa tetraviral. Isso é verdade? Sim. Se você pegar a tríplice viral, 3, então sarampo, cachumba e rubéola, e associar com a vacina contra a varicela, que é a mesma coisa que catapora, você tem aí então 4 doenças imunizadas por uma vacina chamada tetraviral. Ok? Muito bem. Professor, o que é a varicela ou catapora? Muitas vesículas eruptivas na pele, coceira pra caramba. Veja só, e um contágio muito fácil. Essas 3 doenças, sarampo, cachumba e rubéola, acrescento então a varicela, 4 doenças, é muito comum o contato direto, principalmente por gotículas de saliva. Próxima doença, a poliomielite ou paralisia infantil. Professor, tem vacina? Sim, tem vacina. E esse programa de vacinação no Brasil é muito eficiente. Quem aqui nunca foi, quando criança, do 0 aos 5 anos, receber as gotinhas do Zé Gotinha? Lembra disso? Então, vacinação em massa nessa galera. Atualmente, a primeira dose da vacina é injetável e as demais é através do método tradicional, as gotinhas. Por quê? Porque mesmo nós, no Brasil, tendo erradicado a poliomielite, em alguns casos, começaram a aparecer a doença em alguns lugares. Mas por quê? Não se sabe exatamente o motivo pelo qual, então houve uma mudança de protocolo.
A primeira dose é feita com vírus morto e injetável e as demais doses, então, é um método tradicional pelas gotinhas. Se ligou? Muito bem. Próxima doença, sexta doença, H1N1, a influenza A. Esta doença, todo mundo vai lembrar da pandemia em 2009. Quantos anos você tinha em 2009? Bem, eu lembro muito bem, trabalhava dando aula há muito tempo já em 2009 e lembro da pandemia, o uso de máscaras, álcool nas mãos toda hora. Sim, foi muito preocupante. Porém, não teve a mesma dimensão do que a pandemia que estamos vivendo neste momento, do SARS-CoV-2, o Covid-19. Mas mesmo assim foi uma pandemia. E se foi declarada a pandemia, é porque estava sendo encontrada naquele momento em todos os lugares, em todos os continentes. Se ligou? Muito bem. Agora, professor, tem vacina contra H1N1? Sim, você certamente faz vacina todos os anos para evitar H1N1, a influenza A, a chamada gripe, a gripe da pandemia de 2009. Se ligou? Próxima doença, a gripe, a pandemia das pandemias, a gripe espanhola. Leva o nome espanhola, mas ela não iniciou na Espanha, e sim nos Estados Unidos. A partir da Primeira Guerra Mundial, através das navegações, então as embarcações levavam soldados de um lugar para outro e os soldados então contaminados acabaram levando a doença para todos os continentes. Em torno de 1918 a 1920, a pandemia se alastrou e matou cerca de 5% da população na época. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram de gripe espanhola. Severo, pessoal, muito severo. Isso é super importante e se você pensar que temos um intervalo de tempo entre a gripe espanhola e 2019 do H1N1, temos um intervalo de tempo e esse intervalo beirou um pouco menos de 100 anos. Agora, entre 2009 e 2019, temos 10 anos, um intervalo muito mais curto. Como se explica tudo isso? Bem, são vários os fatores, entre eles, principalmente, a explosão demográfica da nossa população, nós invadimos ambientes naturais, temos contato com animais silvestres e que antes não tínhamos, então tem muitas formas de trazer um vírus que não circulava na nossa espécie que acaba circulando e se adaptando e causando uma pandemia. Se ligou, né? Muito bem. Herpes, mais uma doença agora. Antes só de fazer um fechamento, aqui na gripe espanhola, muitas pessoas morreram e o controle se deu por uso de máscaras, quarentena e lavar muito as mãos e usar álcool, mas principalmente lavar as mãos. Muitas pessoas morreram. Então, o que aconteceu? Ela foi controlada. Houve uma diminuição, teve 3 picos da doença entre 1918 e 1920 e que, como eu falei antes, matou 5% do total da população mundial na época, em torno de 50 milhões de pessoas. Muita gente, hein? Herpes vírus. Bom, herpes vírus, pessoal, não tem vacina, mas tem medicamentos. Então, usa-se medicamentos, uma vez que a pessoa teve contato com o vírus, vai ficar para toda a vida contigo. Tem várias manifestações de herpes. Herpes na região oral, aquelas vesículas que dói muito, na região genital e em qualquer parte do corpo, nas mãos, nas costas, no peito, no couro cabeludo, nos ossos, dentro do olho, vários tipos de herpes. Herpes vírus, se cuida aí, hein? Contato direto. Agora, hepatites, botei no plural porque tem a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C e várias outras. Essas são as mais preocupantes. A hepatite A, professor, como que a pessoa se contamina por essa hepatite? Principalmente pela água e alimentos contaminados. E a hepatite B, professor, como é que uma pessoa se contamina? Bom, o contágio se dá através do sangue, nos 2 casos. E quando se fala através do sangue,
Pode até ser pela relação sexual, não é muito comum, mas é possível. Então, fazendo a implantação de piercing sem os devidos cuidados, tatuagem, transfusão sanguínea, várias são as maneiras de contágio. Beleza, mas professor, tem vacina contra hepatites? Calma lá, olha só, existe vacina contra a hepatite A? Ok, existe vacina contra a hepatite B, mas não tem vacina contra a pior das hepatites, que pode levar à cirrose hepática, a destruição do fígado, que é a hepatite C, a mais letal das hepatites. Essa tem tratamento, mas vacina não tem. Muito bem, próxima doença é a varíola. Já vou colocar aqui que a varíola também foi uma pandemia. Existem registros de que a varíola começou a se desenvolver na nossa espécie muito antes de Cristo. Então veja bem, vesículas eruptivas em determinados lugares do corpo, principalmente em regiões onde tem gânglios linfáticos, como axila, região inguinal, atrás das orelhas, então que abriam-se, infectavam-se e abriam-se, várias ao longo do corpo, e que um grau de letalidade muito alto. Bem, professor, a varíola tem vacina contra a varíola? Sim, tem vacina contra a varíola. Porém, turma, a varíola, sim, tem vacina, mas hoje em dia não se faz mais a vacina. Por quê? Porque ela foi declarada uma doença erradicada. Então, não precisa fazer vacina em massa nesse momento, porque a doença não está circulando. Só um fato histórico, a varíola teve um fato comparado com aquilo que nós estamos vivendo agora, com a história das vacinas e o movimento anti-vacinas que tem hoje no mundo inteiro, não só no Brasil. Lá em 1904 também havia um movimento contrário à aplicação das vacinas ou da vacina contra a varíola. Então, o que aconteceu? Teve uma lei que fez por imposição que as pessoas eram obrigadas a receber a vacina contra a varíola. E aí teve aquela famosa revolta da vacina, que vocês estudaram e estudam na história. Só para fazer um breve comentário. Vamos lá? Ebola. O que é ebola? Bom, ebola é uma doença terrível que começa então no Zaire, uma doença em que as pessoas lá na África tinham contato com animais como morcegos e desenvolviam uma forma severa da doença, o ebola, que chegava até mesmo a hemorragias. Certos relatos mencionam que o cérebro de pessoas infectadas tinha em algumas regiões até ele estava liquefeito. Veja o grau de preocupação. Mas ebola é uma doença terrível que as pessoas propagam até mesmo pelo suor. Como é muito cultural em algumas regiões da África, por exemplo, as pessoas morrem uma pessoa querida da família, a família então leva uma semana toda ou dias fazendo um ritual cultural para enterrar, ritual fúnebre. Lava o corpo, enrola, enfim, e tem contato com secreções cadavéricas. Uma pessoa que morreu de ebola, ela vai transmitir, mesmo morta, através dessas secreções. Então, é muito difícil, está sendo, e foi mais ainda, muito difícil fazer o controle, já que não tem vacina contra o ebola. Mas tem uma coisa importante que aconteceu nos últimos anos. Não havia nem medicamentos para combater o ebola. E hoje, já existem medicamentos eficientes para combater o ebola. Nunca foi pandemia, teve surtos na África severos, mas pandemia nunca chegou. Anotou aí? Muito bem. O HPV, o condiloma acuminado, que pode levar a verrugas venéreas. Sim, tem vacina contra o HPV. São vários os vírus que levam a verrugas em todo o corpo e também venéreas em órgãos genitais. Algumas dessas verrugas, causadas por alguns vírus de HPV, algumas variantes, podem levar ao câncer de colo uterino. Então, preocupação muito grande, tem que fazer a vacina muito recentemente, lá quando entra na puberdade, já tem que fazer a vacina contra o HPV, menino e menina, ok? E por último, HIV. Tem vacina, professor, contra o HIV? Infelizmente ainda não.
Essa doença chegou lá nos anos 80 a ser chamada de câncer gay, uma aberração, né? Mais adiante, descobriram que essa doença se passava também por pessoas heterossexuais hemofílicas, isso nos anos 80. Chega-se à conclusão que é um vírus terrível que passa, independente de qual é a situação sexual da pessoa, mas passa de pessoa para pessoa, principalmente pelo sangue, e aí através do sêmen, leite materno, ou seja, relação sexual também. Doença bastante importante, pessoal, por quê? Porque ela afeta células como os chamados linfócitos T. Esses linfócitos T são chamados linfócitos T auxiliadores. Então, linfócitos T auxiliadores, conhecidos também como CD4. É um vírus terrível, é um vírus que tem RNA e uma enzima chamada transcriptase reversa que infecta estas células, reduzindo muito a imunidade da pessoa. Tem tratamento para combater o HIV, mas não tem vacina. A pessoa infectada controla, mas ainda transmite e pode viver uma vida toda infectado e não morrer disso. Hoje, os medicamentos, coquetel, é muito eficiente em comparação com anos atrás. Então, se liga, HIV, síndrome da imunidade adquirida. Então, SIDA, HIV ou SIDA. A pessoa que apresenta HIV é soro positivo. A pessoa que está com a doença na fase sintomática tem AIDS. Valeu, até mais, tchau, tchau.